pessoas vinham, acampavam, né, na beira dos arroios, né, e aos poucos, né, foi se formando a comunidade de Arroio do Sal, né. No início residiam na beira da lagoa, né. Esse lugar aqui, Estância do Meio, a igreja é logo ali na frente. Hoje, agora está saindo casa, nunca saiu. É mais velho do que andar a pé, a igreja é mais velha do que eu. A história da Estância do Meio, o governo vinha e doava para os amigos um pedacinho de terra, tu sabe, nas tais de Sesmaria era 6 léguas de campo. Que essas terras daqui todas iam à praia. Tentavam ali do CTG para lá, tirar da escritura, dado ninguém queria. Para se escapar do imposto. Para não pagar imposto. O pessoal de Três Cachoeiras trabalhava a semana inteira na roça, lá, onde está as tais de moita, que daí tinha um capão de mato. Tinha um mato. Ali eles faziam umas barracas, na época tudo tapada de tiririca, de coisa. Eles embarcavam na canoa lá e vinham para a praia, pescavam o sábado e o domingo ali, e no domingo de tarde iam embora levar peixe e marisco para comer. Isso é história de mais de 80 anos passados. E depois passou um sistema daqui, os pescadores daqui pegavam o peixe aí, os daqui, e levavam lá e trocavam. Dinheiro na época era... Não existia. Raridade. Troca. Isso era bem comum. Isso já vem de datas, vamos supor, de 1950. O pai do meu pai já pescava, né? Então deu uma poluição aí no mar, matou os mariscos, né? E eles viviam muito marisco. Então eles tinham que sair daqui para ir tirar marisco lá em Mostarda, lá, 250 quilômetros. Eles levavam de uma semana a 10 dias. E eles iam de carro de boi, puxando o carro de boi, aquelas rodas que cantavam. E lá pescavam, e salgavam os peixes, que já levavam o sal, né? E o marisco. Quando voltavam de lá, era até 30 dias para chegar aqui de volta aqui. Para depois pegar os peixes e ir lá pro lado de Santa Catarina, de carro de boi ainda, para vender era só para fora, para quem tinha alguma coisinha para trocar, né? Arroio de Sal era, que eu sei que eles contam, era 3, 4 casas aí de gente aí que morava aí e dependia da pesca, né? Se não fosse a pesca, eles passavam fome. Imagina pegar o peixe e secar no sol. Salgar e secar no sol. Outra coisa não tinha. Que antigamente, no tempo do meu pai que era pequeno, tinha bastante peixe. Que eles tinham, vamos supor, eles fencavam um calão para pescar de espinhel. Só que tinha que cuidar de não entrar no mar por causa dos tubarões, os cação, né? Eu sei que um tio meu me contou que lá no Farol da Solidão, ele foi fencar o calão lá com água no joelho e daqui a pouco tá o tubarão assim, andando ao redor, ele pendurado no ferro ali, nem era ferro, era uma estaca de madeira, né? Quando a gente veio pra cá, eu me lembro assim que tinha muito peixe. Nós tínhamos bastante marisco, bastante maçambique. A lagoa enchia até ali, ó. Esse biru a gente nem matava, de tanto que tinha. Lá onde desce, tem um valo que desce lá embaixo, lá. Este arroio passava aqui. Peixe aí ficava encalhado aí na grama. Se eu te mostrar hoje e levar ali, te mostrar onde é que ele passava, dá até graça. Aí depois que o pessoal de Caxias começou a vir e descobrir, ali naquela barra lá era de juntar. Ali dava para juntar, assim, de carrada. Tinha barco no arroio, a gente conseguia, eu morava próximo ao arroio, então a gente conseguia ter um barco que saía lá de cima, a gente fazia umas jangadas com essas garrafas, né? E conseguia até o mar, a gente pescava no arroio. E o meu avô foi pescador, meus tios, meu pai, apesar de naquela época não ter muito essa coisa do pescador profissional, e eles botavam aquelas canoas no mar, a remo, e aí botavam as redes lá fora. E eu nunca me esqueço de uma miraguaia, que eles pegaram. Miraguaia é um peixe que hoje existe muito pouco, só que é um peixe muito grande, né? E eles pegaram esse peixe e ali na avenida, assim, eu me lembro que eles botaram aquele baita peixe, a gente na volta ali. Me chamou a atenção que eles escamavam com uma enxada, assim, de enxada para tirar as escamas. Tinha muita abundância, né? Maçambique, eu lembro da minha avó, tinha uma época do ano que todo mundo catava maçambique e marisco, né? E a gente fazia
aquelas paneladas para limpar, né? Eu fazia o pastel, fazia muita paçoca, né? Tatuíra frita, tudo era comida, né? Lá vem o balanço do mar, lá vem o balanço do mar, embalar o pescador. Balanço de mar e lagoa, balanço de mar e lagoa, traz a paz ao pescador. Chegava com esses peixes, aí no outro dia era geralmente as mulheres. As mulheres que arrumavam, que o limpar e salgar. Mulher pescadora da época não me lembro. Quando eu era pequeno, agora se uma mulher andava de calça comprida e estava capaz. Eu quase apanhei uma vez, que eu inventei de um baile de calça comprida. Era de Não vestido. podia nem dançar. Aí pescar de vestido não é uma coisa muito simples, é difícil, né? A Praticamente. dona Laurinda, Ah, tá lá do seu Cecílio? seu Cecílio. Eu acho que talvez certo ia Eu na achei praia. que ela ajudava ele, Talvez. mas é do tempo de eu criança. A minha mãe foi uma que ajudava bastante, né? Até a puxar rede, coisa. A gente tem na Areias Brancas ali hoje, tem a Geni, na Figueirinha tinha ali que é a mãe do Tiela. As mulheres sempre foram bem participativas ali, né? Algumas não iam tanto lá no mar puxar a rede, mas na questão ali tinha uma renda muito boa, que era o maçambique e o marisco, né? Então elas se dedicavam mais nessa área aí. O meu marido, o Érico, ele pesca, aí eu vou com ele, a gente pesca, mas a minha família em si não tem ninguém. A gente foi esse tempo daqui a Capão, de motinho por dentro, aí lá em Capão da Canoa tinha 2 mulheres pescando sozinha, aí eu achei trique, daí eu vi as mulheres pescando. A avó do Érico, ela pesca, ela tem o ponto dela também, ela pesca. Mesmo o marido dela tendo carteirinha também, mas cada um tem seu ponto. Então a pesca era uma fonte de renda e de subsistência, principalmente no período sazonal de inverno, onde as pessoas não tinham muitas atividades, né? Com a possibilidade do turismo, eles começaram a migrar então para essa parte do litoral. O meu avô, ele foi pescador, um dos mais antigos, ele já é falecido, era o Andrinho, todo mundo conhecia ele, que ele tinha uma carrocinha, aquelas fight, que andava com um caixa de isopor atrás e um cavalo tubiano. E ele já vendia peixe, né? E os gringos não conheciam direito o que era tainha, o que era traíra. E ele falava assim, bom dia, tu quer uma trainha? E ele sempre acabava às vezes enganando eles, né? Mas não era por maldade, era para sair a venda do peixe que ele queria criar os filhos dele, né? No meu tempo que eu era pequeno, o pai pescava, né? Mas muitas vezes não dava peixe também. Daí ele tinha uma espingarda, daí ele ia matar os passarinhos, naquele tempo podia, né? Aí daqui a pouco nós passávamos 15 dias comendo passarinho, depois mais 15 dias comendo peixe, mais marisco. E assim era a vida aí na praia, né? A nossa vida aqui foi no estudo, depois alguns servicinhos em obra. O meu pai sempre pescou, né? E eu sempre acompanhei ele, né? Então, já desde os 6, 7 anos, quando já conseguia puxar uma corda, nós já estávamos lá, já estávamos puxando, ajudando a puxar a rede. O avô também já pescava. Então, é uma tradição que a gente mantém aqui. Hoje meus filhos não vão tanto, mas vão ajudar. Quando era o campo do Zezinho, ali onde é que é o condomínio, hoje em dia, o Parque das Figueiras, a gente morou ali quando era pitoco, sabe? E o meu avô me pegava assim para botar dentro da canoa dele, que era uma canoa feita da casca de uma figueira. E ele ia com baita de um taquarão, era o remo dele, com as redes dele, atravessava aquela lagoa, mas aquilo ali, sabe? Ficou na minha lembrança. Aí também tem um maninho pescador aqui que me adotou como meu avô, que depois que meu avô faleceu, começou tudo eu comprando uma prancha dele para aprender a surfar. Eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 24. Já pesquei lá em Florianópolis, em volta das ilhas, nos Parcel também dentro do mar eu já saí para fora. Trabalhei no estaleiro ali em Torres um bom tempo. Eu aprendi a pescar com meu tio. Eu ia sempre viajar lá para casa dele, daí eu vi ele pescar de tarrafa no açude. Ele comprou uma tarrafa de presente para mim. Daí eu fui dar uma tarrafada no mar, que ele me ensinou o jeito de preparar a armada. Daí, na primeira tarrafada que eu dei na minha vida, peguei peixe. Eu pesco normalmente com o amigo da minha mãe, o Mau. Na minha família mesmo, é só eu que pesco, só eu tô de herdeiro o restante.
que o pai não pesca mais, já está com 83 anos, o irmão dele está com 88 e ninguém mais pesca, né? E já tá poucos pescadores, né? É muito raro tu ver um guri novo dizendo, eu sou pescador de quero pescar mesmo para minha vida, levar isso para minha vida é difícil. Tem que ter ouvido, paciência, saber escutar os mais velhos. Não é só pegar a rede, botar no mar e pescar. Se fosse assim, nossa, seria uma maravilha. É uma coisa para quem tem coragem, é arriscado. Muitas vezes passa frio, muitas vezes passa muito trabalho. A minha mãe fazia, era um bacheiro, era todo de lã, essa lã era torcida numa roda, um fuso, e depois trançado num tiarzinho. Era muito usado para tarrafiar, por exemplo, de noite fria. Às vezes que tá meio frio, daí bota uma roupinha de borracha e entra. Ou vai de calção e camisa, enfrenta o frio. Antigamente era assim, tu tinha que ir de calção e camisinha, desmolhar lá naquele frio lá. Eu uso lycra, para não sentir tanto frio. A pesca na praia aqui é bom, que a gente tem uma diversidade de peixe muito boa, né? O carro-chefe é a tainha, né? Depois a gente tem a papaterra, são os dois peixes que pegam o ano todo, né? A gente tem o peixe-rei, tem o bagre, o pampo. Pescada amarela, anchova, savelha. Quando deu aquelas enchentes, veio vários carazinhos pra cá, na tilápia, só que era tudo miudinho assim, ó. Eu me lembro muito de antigamente a gente tinha a pesca do cará na toca. Ali o peixe fazia uma parada naquela sanguinha, aí se matava de facão de dia e de noite era faixiado. Tu tem ideia de tempo de chuvarada? Rachar taquara seca, secava ela bem no fogo ali de dia, amarrava um faixinho mais ou menos assim, e botava fogo naquilo ali e ia pescar com aquilo ali. É trabalho dos... barbaridade, nem é bom pensar. Aí depois passou por uma tocha de querosene, canudo de taquara verde, encher de querosene e bota coisa na ponta, aí já dava um fogo bom. Não se falava nesse caniço. Hoje tem o caniço que se pesca de caniço. Acho que nem existe. Era só espinhel e com um calão. Esse calão procurava uma madeira pesada, boa. O cara atravessava o lago-mar e cravava esse calão lá na coroa. E aí trazia uma espia para a costa. Chegava cá, botava o espinhel amarrado naquela espia e aí ia soltando. Eu tenho costume de pescar no mar e na lagoa, né? No mar a gente tem a renda maior, né? É a rede fixa, né? Que a gente botamos as poitas lá. Que é a âncora, a rondana e a boia, para passar a corda dentro da rondana, puxar, fazer o vai e vem. Pega a prancha, que é mais fácil para te nadar, tem flutuação. Passa uma peiteira aqui, que a gente chama de peiteira, porque passa uma corda, amarra aqui e vai a nado, né? Geralmente a gente vai de dois, faz esse serviço, faz eu e meu avô. É sempre um salva-vidas alguém que te faz esse serviço. Eu e meu avô já é diferente. Ele já me ensinou, tu quer trabalhar, tu quer fazer certo, tu tem que entrar lá, tu tem que botar todos os equipamentos, tuas coisas. Geralmente a gente coloca a rede de manhã cedo, 7 horas da manhã, e puxa à tardinha. Puxa, revisa ela, tira o peixe, coloca de novo e puxa o outro dia de manhã. Tem a pesca de calão também, que é outra modalidade. Tu crava o ferro na beira do mar, tem a rede e o outro calão lá dentro do mar, fica pescando a redinha ali. Aí eu tenho que ficar segurando a corda até ele botar lá dentro do mar. Daí quando ele volta, ele pega a corda de volta. Aí essa função é só até ele conseguir amarrar lá dentro a rede. Depois tem o espinhel fino, para pescar papaterra. A redezinha passeadeira também. Arrumo a rede para soltar, daí pego a cordinha, vou soltando a beirada até lá na duna. Aí lá eu amarro ela. Eu venho e pego a rede e começo a soltar ali no começo da onda e vou indo entrando. Daí tu vai voltando, puxando a rede, pra te achar. E conforme o que o mar leve, tu vai passeando com ela. E depois tu solta lá, daí o mar se carrega a levar, né? E depois tem a pesca em alto mar, que é de barco daí. Antigamente nós puxávamos tudo na mão, né? Botava a corda tipo o cabo de guerra, então a gente puxava a rede assim, fazia um cabo de guerra com o mar. Às vezes com a força da água o mar arrastava nós firmava o pé. Hoje estamos usando aí alguns tratores, alguns Jeep, né, modificado. Hoje com essas canoas a motor
vem de todo lado aí pescar. Chego a botar 1000 metros de rede aí, né? Tapado. É que a pesca antiga era de espinhel, né? O anzol, o peixe passou e pega, senão não. A rede não tem nada. A rede passou, caiu, né? Quando tu ia aqui onde tem a ponte ali, do lado esquerdo, sim, tinha uma lagoa uma lagoazinha grande lá, que dá uns camarão até. Só que onde tinha lagoa, já tá o mar ali, né? A praia também era maior, né? E quando eu era pequeno, eu me lembro da gente ir pra praia pescar, tu via os peixinhos correr assim, ó. Os cardumes tu via, hoje em dia tu não vê mais, né? Uma coisa, eu não sei bem certo o que foi que aconteceu, mas o marisco mesmo no Moçambique, nós tivemos aí no ano de 90, eu creio que 90, até 2005 nós não tínhamos nem para remédio. E era um sustento que tinha em abundância. A maré vermelha, né? Matou muito marisco e terminou, hoje em dia, faz o quê? 3, 4 anos que eles começaram a aparecer de novo, né? Agora, ali para 2010, mais ou menos, eles começaram a aparecer de novo. Hoje já tem bastante de novo. Tinha bastante peixe, depois foi para uma época também, próximo também dessa data, também diminuiu muito. Né? A gente via também muitos barcos vindo pescar aqui, né? Os barcos vinham fazer arrastão aqui na costa. Mas o peixe anda tão pouquinho que agora vem as tainhas, mas as tainhas passam lá pelo fundo, vão lá para Santa Catarina para eles pegar lá. Há 40 anos atrás, eles entravam no mar com uma canoa, a remo, né? Vamos supor, 3 homens aqui, 3 aqui, um na frente e um atrás. Daí eles entravam, soltavam as redes, puxavam que nem ali em Santa Catarina. Isso eu acredito, daqui uns pouquinhos anos não vai ter mais peixe lá. Porque eles pegam demais, né? Que lá eles pegam o peixe todo ovado, né? E não se cria tanto. Fora os barcos, que é clandestino daí. Né? Há 5 anos atrás, quando foi proibido os arrastões, o peixe começou a aparecer de novo. 2, 3 anos e nós já temos um resultado muito bom. A lei ela é de 2018, a proibição da pesca de arrasto, né, dentro das 11 milhas. Né? Então isso fez com que a gente conseguisse melhorar os nossos estoques. Espécies que antes a gente tinha, não identificava mais, agora a gente voltou a identificar. Hoje, basicamente, o pescador profissional ele precisa ter essa carteira, que é uma carteira digital hoje, né, pelo sistema do governo federal. Ele precisa ter bloco de pescador e para lagoa ainda precisa ter mais a licença de pesca. Né? Eu tenho meu registro de carteira desde 98. Carteira desde pequeno. Já tinha carteirinha dependente da pesca, né? Até foi pelo meio da meu avô e da minha avó que eles me incentivaram. Faz a tua carteirinha de pesca, porque daí tu tá pescando legalmente no caso. Eu quero fazer minha carteirinha ainda esse ano. É para todos que são envolvidos na pesca. Para quem ajuda a costurar, porque às vezes arrebenta a rede, tu tem que saber costurar. Aí para quem ajuda a limpar o peixe, para quem ajuda a puxar as redes. Se caso a pessoa não tem a carteirinha e bater a patrã na praia, a pessoa vai presa se não tiver a carteirinha. Tirar a carteirinha eu quero bastante. Participar de campeonato. Ali a carteira de pescador tem vários benefícios. Por causa de me machucar na pesca. Eu tô como que nem carteira assinada. Eu posso ganhar meu direito, um seguro ali para poder ficar em casa, se retomar as atividades depois. Um dia tu vai te aposentar, né? Vai ter os benefícios, vai ter aquele salário mínimo ali, mas vai ter, né? Quem tem a carteirinha profissional tem um direito de 1 ponto. Aí é tudo ali pela Emater, eles vê tudo bem certinho. A Emater vem trabalhando junto aos pescadores, né? Na parte documental, na parte de organização. Em municípios que possuem colônias ativas, assim, muitos desses serviços acabam sendo feitos pelas próprias colônias, né? A Arroio de Sal, ela não tem uma colônia atuante, assim, a gente tem várias colônias que atuam aqui e dentro do município de Arroio de Sal tem uma associação. Né? A associação, o começo dela todo veio através de uma verba federal que tinha, um fundo perdido. Ficamos sabendo disso, fomos na prefeitura para ver como é que funcionava. Aí, isso era um encaminhamento que a Emater fazia, né? Nós não tínhamos Emater no Arroio de Sal. Aí nós saímos, eu e o Rogemar, Mamal, saímos de casa em casa. Corri, peguei gente. Aí nós precisávamos de tanto. E até arrecadamos uma verba, né? Foi suficiente para pagar uns 2 meses do pessoal da Emater, né?
Aí chegamos lá no prefeito e apresentamos. Aí veio lá o secretário, coisa, mas a gente não pode aceitar. E foram de atrás, conseguiram. Conseguiram fazer a extensão. Alguns pegaram o dinheiro de volta, outros ficaram, fizemos um churrasco comemorando, né, a vinda da Emater para cá, né? Até que conseguimos que veio, né, para 20 pessoas, mas é de material de pesca, né? Terminamos ali a comissão com um grupo de 65 pescadores. E depois foi feita a associação. A associação ela deve ter em torno de 38 sócios e a gente tem no Arroio do Sal famílias de pescadores cadastradas na Emater 65. A nossa lei municipal ela é uma lei bem interessante, assim, sob o ponto de vista que a gente tem espaços delimitados para pesca de cabo, espaço delimitado para prática de surf, área de banho nos principais balneários, e a gente tem 4 áreas que a gente chama de áreas de reserva, que são áreas onde não pode pesca de cabo e ela proíbe a pesca do dia 15 de dezembro a 15 de março, por uma questão de segurança. E aí a gente tem que tirar a rede, tem que tirar as coisas tudo diante do mar, para um surfista poder ir lá, ter uma condição certa de pegar uma onda, um pai e uma mãe poder curtir uma praia, não ter risco de pegar nenhuma rede. Mas quando não tem banhista, que nem na área de pesca, tu pode pescar no verão sim. Porque tem a fiscalização da Patran também. Tu não pode só chegar e botar uma rede no mar e achar que tu é dono do mar, ninguém é dono de nada. Então a gente faz toda a parte de ordenamento, esse ordenamento é repassado para a Patran. Hoje em dia a Patran usa muito os equipamentos modernos. Pelo menos é bem mais respeitado do que antes. O pessoal tem medo. Porque agora o drone não é brincadeira, não. O drone cai, não tem papo. Mas eu acho que esses que pescam eles são legalizados. Cada vez mais é exigido dos pescadores técnicas, tanto de pesca quanto de preparo do pescado. Nós tinha peixaria até 2014, quando venceu a licença de operação, que era do Estado, e veio para o município renovar. Quando era do Estado, era vendido ali, né? Tu podia pegar peixe no passo, podia pegar lá em Mostarda, trazer, beneficiar e vender. O pessoal geralmente vai à praia, já sabe o horário que a gente puxa, né? De manhã cedo, de umas 7h30, né? E à tardinha umas 5 horas, 5h30. Então o pessoal procura bastante peixe lá na beira, né? E alguma coisa a gente traz para casa e vende em casa. Ele vende em casa, ele sai às vezes de bicicleta para vender. Ou alguém liga, a gente vai, entrega. Dá uma graninha boa, assim. Não vou dizer que o cara vai enriquecer, mas para te pagar tuas contas de casa, o cotidiano teu, tu vive bem. Eu prefiro comer. Só vendi na Sexta-feira Santa. Vai seguindo, sereno pescador, solta a rede pro peixe pescar. Seu quinhão tá na mão, puxa a rede e navega com as histórias no aguar. A associação hoje ela está fazendo uma presença na festa do pescador ali, né? Principalmente na área de comercialização do peixe assado, né? E a gente sempre procura incluir sempre atividades com os pescadores também durante essa comemoração, né? Eu já participei na competição de tarrafa. Daí tu joga a tarrafa e quantos metros abriu vai contar com da próxima, somando até o campeão. Mas, o pescador fica de canto. O pescador ele tinha que ser mais valorizado. A festa realmente tinha que ser influenciada em cima da pesca mesmo, do pescador pros pescadores. Já ouvi essa história, foi num campeonato de mentira na SAS. Essa história diz que eu não lembro quem é que era o pescador agora. Na lagoa a gente tem a traíra, né? E a traíra ela vem também na beira da água e a gente o pessoal pegava com fisga. Diz que ele foi lá e cravou um galho de araçá assim e cravou numa traíra que ele viu assim. E quando ele fisgou a traíra, deu uma rabanada e foi embora. Aí disse que daqui 2, 3, 4 anos ele voltou na lagoa, naquele mesmo lugar que ele cravou a coisa, e viu um pé de araçá nadando, assim, se mexendo. E foi chegando perto, daqui a pouco deu aquela rabanada e foi embora com aquele. Era o cabo da fisga presa na traíra que tinha brotado. Que às vezes o pescador sai por história de pescador, mas não é. Tem coisa que é verdade. No caso dessa traíra aí não seria, né? E aí um camarada lá a pé, né? Achou um peixão grandão, um caçãozão. Daí conseguiu puxar para trás dos combos das dunas, né? E daí foi na casa dele, uns 2 km correndo, puxou o carrinho, veio para pegar o bicho com o carrinho, né? E quando chegou, tinha roubado o peixão dele. Agora, um lugar não passa ninguém, né?
Geralmente o pescador, quando vai pescar, quando escapa um peixe, sempre escapa um maior, né? O pessoal aumenta um pouquinho, né? Alguns falam que pegou um tubarão, outros falam que pegou uma raia de 100 quilos. Não é geral. Claro que não. Tem, mentiroso. Ele foi tarrafiar uma noite fria, foi de casacão porque a noite estava fria. E chegou lá, o mar estava muito cheio, sabe? E já ia chegando, o mar veio, já enrolou ele todo e ele veio embora. Que aí chegou em casa, o casacão preto de bolso, chegou em casa, a Gina disse, ué, Juca, não tarrafiasse? Diz, eu não. Cheguei lá, o mar tá doido daquelas escoadas, já veio, já me enrolou e eu abandonei, vim embora. Diz, o que é isso? Tinha 2 tainhas no bolso. Existe um peixe linguado, que ele é só de um lado. Ele tem um peixe mais ou menos redondinho, que ele tem os 2 olhos só num lado da cara e o outro lado é só tudo branco. E a boca é no meio, assim. E falam que ele ficou assim porque ele arremedou a mãe dele. Daí a mãe dele deu um tapa na cara dele, que ele virou a cara para trás. Os 2 compadres estavam pescando e que o compadre disse pro outro, diz, eu botei um anzol ali naquela corredeira e peguei um lambari, mas o compadre não deu muita importância. Continuaram. Aí daqui a pouco o compadre disse, eu botei um anzol ali naquela corredeira e peguei um lampião aceso. Ficaram por ali um pouco, e com pouco o compadre disse, o compadre, tu apaga o lampião que eu tiro um pedaço do lambari. Tá aí, ó. Essas são as mentiras do pescador, assim. Tem o peixe a gente chama de peixe elétrico, né? Aí diz ele que deu uma tarrafada maior com uns 8 peixes daquele. E diz que era tão forte a energia deles que chegou a derreter a linha. Derreteu a linha da tarrafa toda assim do rufo. A gente chama de fazer uma bolsa para pegar o peixe. Derreteu todo ali, né? De tanta energia que tinha os peixes. Então ninguém acreditou, né? Mas ele disse que foi fato. Mas nós tinha um pescador também, o seu Augusto. Então quando a gente ia pescar ali que dava algum atrapalho no espinhel, né? Que dava uma enrolada, eles, ó o espinhel do Augusto. O Augusto ele ia lá, pescava, tirava os peixes, puxava e atirava no combro e ia para casa. Aí dava vento ali, enrolava aquele espinhel ali, no outro dia ia lá e desenrolava, ia lá e pescava daquele jeito. E ali o espinhel dele vivia nas dunas ali enrolado. Agora história real, né? A minha avó, antigamente, eles lavavam as roupas na lagoa. Ela disse, nossa, uma que chegou assim para lavar roupa e olhou aquilo assim, tava virando os bagres, né? E aí era aquele poço de bagre, assim, e os bagres virando, né? Então, coisas que ela marcava, assim, né, das histórias. Era, eu acho que umas 11h30 da noite, aí o Érico pescando e um amigo dele. Aí a gente viu a tatuíra brilhando. Era uma alga marinha que a tatuíra tinha comido. Aí ela ficou uma cor neon, assim, um verdezinho. Aí eu trouxe pra casa, que eu queria gravar pra mostrar depois. Perdi a tatuíra no meio da estrada. Eu comentei com a minha mãe que eu ia fazer uma entrevista. Ela disse assim, Natália, não conta isso aí, que vão achar que é mentira tua, é história de pescador. Isso aí vai cair na rede, vão achar que tu é uma mentirosa. Tranquei uma âncora numa pedra daquela do Parcel. E quem disse que tira aquela âncora? Pra frente e pra trás. E para um lado e para o outro, para frente e para trás, até soltar a âncora, conseguimos soltar. Quando nós estamos indo assim, voltando para casa lá, né, era o 9º dia, era 2 motores Mercedes aquele barco, um motor ele falhou. E a gente ficou quase que à deriva. E depois eu e ele pegamos uma garopa de 26 quilos. Foi a maior que eu vi até hoje, não vi mais nenhuma. E a minha família acha que é mentira até hoje dessa garopa. E essa foi a história mais incrível e cabulosa, porque eu fiquei com medo, sabe? Mas é isso aí, e é a minha vida. Se eu tivesse que escolher, se eu fizesse de novo, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Mesmo que não pegue nenhum peixe, mas a felicidade dele é estar no mar pescando. Tem gente que vai te chamar de mentiroso porque não acredita, não estava ali no momento, não foi registrado, tirado uma foto. Mas o nosso mar ele é tão incrível e tão grandioso, sabe? Que o ser humano nunca vai conhecer todo o seu oceano, jamais conhecerá. Quem conhece o mar diz aí, é o pescador, é o
sim senhor, quem conhece o mar.